A paz do Senhor, querido professor, querido aluno, a você que já é inscrito no nosso canal, Deus te abençoe. E a você que não é inscrito no nosso canal, aí já te deixo o convite, né, para você já estar se inscrevendo no nosso canal, Espaço EBD, e não esqueça de deixar aquele like, né, para nos ajudar no crescimento do canal. E comente aí também nos nossos vídeos aí, né, você que já está indo aí na nossa quinta lição, né, nós estamos indo na nossa sexta lição hoje, né, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. E você que perdeu as outras aulas, nós temos aí numa playlist as nossas videoaulas, onde você pode estar assistindo a todos os vídeos aí, as aulas comentadas, né? Eu sou o professor Daniel Santos e espero estar junto com você aí, gravando mais uma videoaula para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estaremos tratando aí das lições bíblicas dominical, da edição especial que vem com o tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias, né? Glórias a Deus. Como disse, né? Hoje nós estaremos tratando aí da lição de número 6, que vem com o tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Nós já passamos aí pela lição número 1, que é Daniel ora por um despertamento. A lição número 2, ela vem com o despertamento espiritual, um milagre. A lição número 3, o despertamento renova o altar. E a lição número 4, vem aí com a construção do templo, enfrentou oposição. E a lição de número 5, que vem com o tema Zorobabel recomeça a construção do templo. Nós vamos ver aí, né, todas essas videoaulas aí que nós já passamos, que todas essas sequências aí, todos esses processos tiveram aí algumas situações, né, de divergências, algumas situações aí que interferiam o progresso da obra de Deus, né? E agora nós vamos ver nessa lição aqui, retratando aí da lição de Neemias, de número 6, do dia 9 de agosto de 2020, mostrando que também não foi fácil para Neemias, né? Ele também sofreu aí oposição, sofreu também com as notícias trazidas pelo seu irmão, né? Que falou sobre os seus amigos, sobre os seus familiares que estariam na miséria. Nós estaremos entrando na nossa lição agora, agradecidos a Deus que somos, né, por essa lição do dia 9 de agosto de 2020, que tem o tema, né, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O nosso textuário está lá em Isaías, capítulo 60, versículo 18, que diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição, nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas de louvor. Glórias a Deus. A nossa verdade prática está dizendo assim: somente despertados podem vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Olha que interessante na nossa verdade prática. Ela deixa bem clara logo no começo da sua escrita: somente despertados. Você é um despertado do Senhor? Você está despertado para fazer a obra do Senhor? Ou você está dormindo? Despertas tu que dormes, né? Glórias a Deus. Na nossa leitura em classe, ela vai estar lá em Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Depois do capítulo 2, do 1 ao 9. Nós temos aqui os nossos objetivos, né, que nós vamos cumprir em sala de aula, eu e você, professor, né, que nós temos aqui. Primeiro, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. Segundo, saber como foi a ida e a chegada de Neemias a Jerusalém. Terceiro, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Quarto, compreender que o levantamento dos muros provocou grande oposição. E quinto, apontar como foi a inauguração solene dos muros. E sexto, conscientizar a respeito
dos ensinos que a construção dos muros nos traz. Glórias a Deus, né? Da nossa parte introdutória da nossa lição, é bom nós lembrarmos aqui, né, que não foi fácil para Neemias, primeiro de tudo, receber, como disse aqui na nossa introdução aqui, a notícia, né, que seus parentes e seus familiares estariam na miséria. Mas ele foi despertado por Deus para fazer a obra que Deus queria, assim como Zorobabel, assim como Josué, né, assim como Zacarias e outros irmãos da nossa história aí que nós estamos acompanhando, como Daniel, né, através da vida de Daniel despertou o rei Ciro, né, a estar liberando o povo judeu, a estar retornando a Jerusalém. E assim foi com Neemias. Deus despertou em Neemias, né, para ele estar retornando a Jerusalém para a reconstrução dos muros. Glórias a Deus. Nós estaremos tratando da nossa lição aqui com os seus tópicos e os seus subtópicos e alguns exemplos dentro da nossa lição. Primeiro tópico vem com o tema: Deus responde às orações de Neemias. Primeiro subtópico diz assim: Deus envia um emissário a Neemias. Deus enviou um emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. Esta pessoa foi Anani, irmão de Neemias. Anani contou com os judeus que haviam retornado a Judá após o cativeiro. Estavam em grande miséria. Muros fendidos, portas queimadas a fogo, eram um símbolo de miséria e de desprezo. Fazia dos moradores da cidade vítimas fáceis a assaltantes. Olha, querido professor, querido aluno, o que nós entendemos a respeito disso? Quando ele fala aqui dos muros fendidos, esses muros fendidos diz que o muro tinha fendas, o muro estava rachado, estava com imperfeições. Trazendo para os dias de hoje, é assim a vida do cristão, né? Nós não podemos estar aí com os nossos muros fendidos, né? Nós não podemos estar com a nossa proteção, com a nossa vida espiritual com brechas, né? É isso que dá para entender nessa questão aqui, porque nós éramos escravos também do diabo, nós éramos perseguidos por Satanás. Marcos 16,15 vai dizer que ide pregar o evangelho a toda criatura. Então nós nem éramos feitos filhos de Deus, nós éramos feituras de Deus, criaturas feitas por Deus. Mas hoje, pela honra e a glória do nosso Senhor, hoje nós somos considerados como filhos de Deus, né? Glórias a Deus por isso. Vamos aqui para o nosso segundo subtópico. Neemias angustiado, jejua e ora. Nós devemos assim ser a vida do cristão nos momentos de tribulação, nos momentos de grande aflição. Nós deveríamos jejuar e orar, né, para nós recebermos as respostas de Deus. Glórias a Deus por isso. Que vem assim dizendo: Deus despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação de seu povo que morava em Judá. Neemias começou a jejuar e orar. A oração inicial de Neemias está registrada em Neemias capítulo 1, versículo 5 ao 11. Iniciou-se um período de oração de um mês de Quisleu, que significa em dezembro, né? A Deus que ouve as orações fez a promessa de chegar no mês de Nissan, que é lá no mês de março, né? Olha o período que demorou aí, né, para o Senhor responder às orações de Neemias, né? Demorou um período curto, bem na verdade, se nós formos analisarmos, né? O homem ele pode esperar e se angustiar, mas Eclesiastes 3 diz para nós que há um tempo determinado para todas as coisas. Então não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor, né? Eu acredito que Neemias se viu angustiado em meio às suas orações, porque ele esperava a resposta, né? Assim como Daniel orou também, né? 21 dias. Deus tinha ouvido a oração de Daniel no primeiro dia, mas havia uma batalha espiritual para que o anjo chegasse até Daniel para trazer a resposta das suas orações.
Olha, querida aluna, querido professor, não importa o tempo que nós estejamos orando, o que importa é nós estarmos confiantes na resposta de Deus, né? E assim foi com Neemias. E terceiro subtópico, que diz assim: Deus responde às orações de Neemias. Que diz assim: como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Neemias era o copeiro do rei. Certo dia ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. Interrogado acerca do motivo da sua tristeza, Neemias relatou a situação de cidade de Jerusalém e o do seu povo dali que havia. Por inspiração de Deus. Olha que interessante. Deus desperta a vontade de Neemias. Deus desperta Neemias a estar retornando para construir os muros. Mas que interessante tratar desse respeito aqui do rei. O que nós aprendemos nessa lição? Que Deus não faz nada pela metade. Deus não começa a fazer algo na nossa vida e para pela metade. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E Deus levanta Neemias para estar reconstruindo esses muros, né? E aí Deus prepara também a empreitada do rei, que o rei se responsabilizou, né, pelas obras, pelas construções, pelos materiais, o financiamento, o custo, saiu tudo do rei, porque o rei se agradava de Neemias. A pessoa de Neemias trazia para o rei confiança, né? E assim tem que ser na vida de um cristão hoje em dia. Nós devemos transferir para as pessoas ao nosso redor confiança, né? Nós devemos estar aqui não somente para agradar aos homens, mas também para agradar a Deus, né? Mas se nós agradamos a Deus, é como já disse aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Glórias a Deus por isso. Vamos lá agora para o nosso quarto subtópico. Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Que pedido foi esse, né? Qual foi o pedido que Neemias fez aí para o rei, né? Vamos ver aqui. Neemias recebeu uma carta dirigida ao rei, aos governantes da região, e uma carta com uma ordem para que o necessário para a reconstrução fosse dado a Neemias. Oh glória, né? Todo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível ao homem. Olha que interessante, né? Neemias ali ele faz um pedido ao rei, né, para estar retornando a Jerusalém, para poder acudir, né, o seu povo, acudir os seus familiares, acudir os seus irmãos, como Anani, que chegou nele para dar essa notícia. E assim é na nossa vida. Deus encaminha-se todas as coisas para se encaixar naturalmente. Não precisa o homem querer adiantar, não precisa o homem querer colocar a mão, né? Mas sim apenas confiar, porque tudo coopera aí, né, para a vida do cristão. Todas as coisas se encaminham para o bem, né? Glórias a Deus por isso. E aí nós vamos ver aqui já no segundo subtópico que Neemias chega em Jerusalém. No seu primeiro subtópico vai dizer assim: Neemias faz um levantamento real da situação dos muros. Ele começou a avaliar a situação, o estrago que havia sido sofrido ali, os muros da cidade, os muros que protegia a cidade de Jerusalém. Segundo subtópico, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros. Glórias a Deus. Tendo se inteirado da verdadeira situação dos muros de Jerusalém, Neemias convocou os judeus, os nobres, os magistrados, todos que faziam obras, a junto reedificares os muros, para que não estivessem opróbrio
declarando-lhes como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então disseram todos: levantemos e os edifiquemos. E foram e esforçaram as suas mãos para o bem. Quer dizer que além das mãos de Deus, né, além da ajuda do rei, Neemias teve sabedoria, né, de pedir para o povo também ajudar ali naquela reconstrução dos muros. Ele poderia estar seguro que Deus iria, né, estar com ele em todos os momentos, mas não. Olha que interessante, tem coisas na nossa vida que Deus faz, Deus se encaminha em fazer, mas também há coisas nas nossas vidas que nós devemos saber pedir para as pessoas, né, estar nos auxiliando a fazer o que Deus tem mandado nós fazermos. Né? Quando ali ele apurou toda a situação do muro, as portas que estavam queimadas, né? Ele chama ali os magistrados, os homens ali, os construtores, para estar junto com ele. Né? A empreitada não era só dele. Ele saberia que Deus poderia fazer tranquilamente aqueles muros. Mas aprenda isso. As situações na nossa vida que nós que devemos tomar as atitudes. Glórias a Deus por isso, né? Nós estaremos agora aqui entrando no nosso terceiro subtópico, que diz assim: Neemias inicia o levantamento dos muros. Primeiro subtópico, o plano de Neemias. Ver o capítulo 3, Neemias dividiu a tarefa de construção em partes, tendo para cada um uma porta, simultaneamente do lado a lado. Haveria pessoas ali encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, muitas delas edificando os pedaços do muro que ficava em frente das suas casas. Olha que interessante, ele dividiu a tarefa, né? Ele contou com todo aquele povo ali e cada um foi levantando os pedaços dos muros. Olha, você que mora nesse setor, constrói aqui esse pedaço, né? Levanta aqui essa frente, aqui pelo menos a frente onde você mora. Interessante isso, porque cada um foi fazendo e se sentindo útil, né? E assim é na obra de Deus. Você olha hoje uma igreja, você vai ver que não temos o nosso pastor, temos os nossos evangelistas, temos os nossos diáconos, temos os nossos presbíteros, temos todo o corpo de obreiro. Um precisa do outro, é como se fosse um elo de corrente. Um puxa o outro. Né? E assim foi com Neemias. Neemias ele entendeu que a missão dele não era sozinha. Ele precisava criar aquele elo com o povo. Ele precisava de um e de outro. E o povo precisava de alguém que custeasse essas obras, que no caso foi o rei. É muito interessante nessa lição a gente estar sempre lembrando disso, que a obra não foi só Neemias que realizou. Neemias foi despertado a fazer. E o Senhor preparou tudo para Neemias, desde o custo até a mão de obra. É interessante lidar disso, né? Que eu preciso de você e você precisa de mim. Né? Isso é interessante. O despertamento, o real despertamento é entender que eu dependo de você e você depende de mim. Glórias a Deus por isso, né? E segundo subtópico, a tática de Neemias. A tática de Neemias era engajar todos os judeus à obra da edificação do muro, um exemplo importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano de aproveitar todos os que quisessem trabalhar, designando a cada um uma função. Assim também o pastor da igreja deve na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizarem a obra do Senhor. É o que eu acabei de falar aqui. Né? Muito interessante a gente tratar desses assuntos relatando, né, a obra do Senhor Jesus. Né? É como disse aqui, eu preciso de você e você precisa de mim. Né? Glórias a Deus.
O terceiro subtópico diz assim: a união dos judeus ficou ameaçada. Apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Surgiu um problema entre os pobres e ricos. Neemias tomou conhecimento do problema e sabiamente resolveu. A obra prosseguiu. Esse tópico que nós estamos tratando agora, ele vai ser reparado, né? Ele vai retornar de novo na nossa lição, lá na nossa lição de número 8, tá bom? Sobre esse problema que houve entre os ricos e os pobres. Não perca aí na próxima lição, nas lições de número 8, né? Nós vamos estar tratando aí desse problema ao qual Neemias teve que resolver. Beleza? Quarto tópico, que diz assim: o levantamento dos muros provocou grande oposição. Lembra lá no começo que eu disse do vídeo? Neemias ele começou a passar por problemas, né? De oposição. Teve oposição ali. Mas quem que se opôs à obra de Neemias? Vamos lá. Primeiro subtópico. Iniciada a edificação dos muros. Sambalate e Tobias indignaram-se grandemente e usaram várias estratégias para fazerem parar a obra. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que se levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Trazendo para os dias atuais, quantos Sambalate e Tobias se levantam, né, no nosso meio, querendo parar a obra do Senhor? Quantas pessoas se levantam no dia a dia aí, né, para querer frear a obra de Deus, né? Mas quando nós estamos na direção do Espírito Santo, quando eu e você nós estamos na direção do Senhor, não há nada que fique na nossa frente, né? Porque a obra é do Senhor, apenas nós estamos trabalhando nela. Amém? As diferentes formas de ataque do inimigo dos judeus, como Neemias conseguiu vencê-los, será o assunto também da nossa 9ª lição desse trimestre. Tá? Nós estamos aí então com a lição de número 8 para saber qual foi o problema aí, né, da discussão entre o rico e o pobre, e também sobre Sambalate e Tobias, lá na lição número 9. Combinado? Nós vamos aí passo a passo aí trazendo também, né, para refrescar a nossa memória todos esses assuntos aí. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá para o 5º tópico, né, que vem assim: o muro foi solenemente inaugurado. Para a edificação dos muros foram convocados todos os levitas, e a fim de dedicarem os muros como alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaúdes e harpas. Purificaram os sacerdotes, os levitas, e logo purificaram todo o povo, e as portas e o muro. Houve festa para inaugurar aquela obra. Tiveram uma grande festa, né, de inauguração da obra do Senhor, né? O segundo ato de dedicação inclui 2 procissões ao longo dos muros, as quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifícios. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido longe, né? Lá em Neemias capítulo 12, versículo 43, a gente vai estar vendo a respeito aí, né, desse barulho desse povo, né, o barulho dos crentes fazendo festa sobre essa inauguração desse muro, né? Houve muito sacrifício, houve muito pranto, mas também agora chegou o tempo da festa, chegou o tempo de festejar, né, na obra do Senhor. E sexto tópico que vem: os muros trazem um ensino simbólico importante. Primeiro, a Bíblia fala da salvação como um muro. Aos teus muros chamarás salvação, e às tuas portas louvores. Isaías capítulo 60, versículo 18.
E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muro e o antimuros. A nossa salvação, ela tem que ser protegida, né? A nossa salvação, ela tem que ser resguardada. É isso que está querendo dizer nesse subtópico, né? Por isso que Deus traz a nossa salvação como um muro. Nós devemos blindar a nossa salvação. Devemos guardá-la, né, com todas as nossas forças e não deixarmos brecha para nós não a perdermos, né? Para nós não viermos a deixar perder a nossa salvação. Segundo subtópico, o muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Aqui ele está tratando da nossa salvação, né, como eu disse aqui já no primeiro subtópico, para nós estarmos guardados nela. Nós estamos guardados na palavra do Senhor. Estarmos guardados, né, em Deus. Procuramos estar sempre na presença de Deus para nós estarmos resguardados nos seus muros, né, para nós não virmos a perder a nossa salvação. Terceiro subtópico. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Né? Então, como eu disse na lição anterior, não tem como nós ficarmos com os pés em duas canoas. Não tem como nós oscilarmos se nós queremos servir a Deus ou se nós queremos ficar no mundo. Devemos escolher. Por que devemos escolher? Porque não, esse muro que a lição está tratando aqui é a linha de divisão. Né? Nós não podemos nos misturar com as coisas deste mundo. Nós não podemos estar aí com dois pensamentos, com pensamentos paralelos. Então nós devemos escolher. Eu quero estar dentro do muro ou eu quero estar fora? Eu quero estar na presença de Deus ou eu quero estar na presença do mundo? É isso que está querendo dizer nessa parte dessa lição. O muro é a nossa salvação, onde nós estamos resguardados, onde nós estamos protegidos. Glórias a Deus por isso, né? O fato do muro da salvação ser divisa entre o reino de Deus e o reino do mundo não significa que há uma proibição. Deus deixou um livre-arbítrio para mim e para você. É isso que está querendo dizer aqui nesse pedaço da nossa lição, pelo qual o crente não tem direito de fazer o que quer. Não, você pode escolher. Eu tenho o costume de dizer que você pode escolher as suas escolhas. Você pode escolher fazer a sua escolha total na sua vida inteira. Mas a única coisa que Deus não permite que nós venhamos a escolher são as consequências das nossas escolhas. É muito interessante. Você pode escolher em qual barco você quer ficar. Você pode escolher qual lado do muro você quer estar reinando. Você pode escolher. Mas a consequência, né, da sua escolha, você não pode escolher. Deus não te permite escolher. Ele te deu livre-arbítrio. Você escolhe. Mas a consequência da sua escolha, você vai ter que passar. Amém? Querido aluno, querido professor, nós chegamos aí, né, ao final da nossa videoaula. E como gratidão aí, se você gostou dessa videoaula, eu te convido aí a estar já deixando também, né, aquele like aí, compartilhando nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Eu vou estar deixando o meu número de telefone aqui embaixo, né? Você pode estar aí, né, entrando em contato conosco, mandando perguntas, sugestões, deixando o seu nome também para a gente poder estar colocando aí nos nossos próximos vídeos. Os seus comentários são bênção para nós. Nós estamos aí em fase de crescimento. O nosso canal é um canal bem simples, mas a nossa intenção é levar a boa e poderosa palavra do Senhor. Não esqueça de compartilhar, né, nós temos a nossa página do Facebook, Espaço EBD, o nosso Instagram é @espaço_EBD e o nosso canal, né, onde você está ligadinho com a gente. Aí ative o sininho também para você estar recebendo aí as notificações em primeira mão. Querido aluno, querido professor, nós vamos ficando por aqui, né?
que, se assim Deus nos permitir, nós estaremos na próxima lição tratando o povo de Deus deve separar-se do mal, a lição de número 7. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e a graça e paz. Fiquem com Deus até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe.